tentar fazer um negócio simultâneo aqui. Vamos ver se funciona. Boa noite, boa noite. Quero que vocês digam se vocês estão me ouvindo. Porque eu não consegui conectar nenhum dos fones, o Bluetooth não funcionou, deu tudo errado, então eu quero saber se vocês me escutam. Boa noite. Eu estou aqui tentando já transmitir também, para não precisar passar para o YouTube depois. Então eu vou começar também a gravar, vai ser hoje tentar fazer multimídia aqui. Oi gente, boa noite, estou atrasada justamente por isso, porque o meu negocinho ali do Bluetooth não funcionou de jeito nenhum, não houve, e eu fiquei tentando, né, aí já viu. Então gente, boa noite, vamos para a nossa última live de conteúdo de fevereiro, vamos ver o que a gente inventa para março, estou com algumas ideias. Vocês estão me ouvindo direitinho? Esse som não é o melhor, mas é o que tem, então é o que eu tenho hoje. Tem até o ar-condicionado no fundo, porque consegui manter minha estação de trabalho, mas aí o calor não é pouco, e aí também tem o ar no fundo, então hoje é tudo ao mesmo tempo agora. E Cris, só digam então, coloquem meus coraçõezinhos para eu saber que vocês estão me ouvindo, tá? Bom, vamos lá, né, gente? Vamos falar então da o nosso último tema, porque quinta-feira é curso. Eu tenho um curso de prática de audiência trabalhista em parceria com a Abel de Palhoça. E este curso já está com as vagas esgotadas, então este já foi. A gente está até formando uma lista de espera, que depois eu quero ver se eu faço uma parceria com algum outro OAB para a gente levar, porque agora que o curso é online, Lília, não sei se você conseguiu se inscrever até. Pois vê, Lília, se você conseguiu se inscrever, me fala no curso de audiência, que eu vi que você estava interessada. Vai ser um formato novo, no sentido de que esse curso sempre foi presencial, mas eu estou super animada para fazer ele online, até porque as audiências estão sendo online, né? Então, acho que vai ser um bom exercício para mim e para todos nós. De vez em quando eu tô olhando aqui, porque eu tô com a outra câmera aqui, não vai ficar grande coisa no YouTube essa filmagem aqui, mas é o que eu tenho por enquanto. Deixa eu até ajeitar aqui, fazer um esqueminha aqui para ver se eu olho mais ou menos para as duas. Bom, então, nessas lives de conteúdo que nós fizemos ao longo do mês de fevereiro, tratei de assuntos relacionados à jornada de trabalho e assuntos relacionados à extinção do contrato de trabalho, de uma certa forma como uma preparação também para o curso de extinção do contrato de trabalho e Covid, que é amanhã. Quem está inscrito, eu estou muito feliz, hoje ainda tive várias inscrições, estou super contente, as inscrições estão abertas até hoje às 10h30 da noite, então quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Se eu perceber que às 10 horas está entrando muita gente, eu prorrogo até amanhã de manhã, mas eu não gostaria, porque eu estou mandando o material já para o pessoal do Telegram, então eu tenho que incluir os inscritos que vão chegando no Telegram, e o material já está lá, e eu quero que as pessoas tenham tempo para olhar o material de apoio. A Masterclass já foi enviada para os alunos, e ela não está mais disponível para quem não está inscrito no curso. A rescisão indireta faz parte, de uma certa forma, também do conteúdo, né? Porque é a parte de noções gerais, aquela live de rescisão indireta que agora só está no YouTube também. E hoje vamos tratar de despedida discriminatória, que também faz parte do conteúdo de extinção do contrato de trabalho. E boa noite, Fábio. Então, também faz parte do tema extinção do contrato de trabalho, é algo mais específico, que eu inclusive não tive como abordar muito na Masterclass, porque a gente já estava estourado na vida naquele momento, né? Foram 2h30, então para quem conseguiu assistir ali nas 24 horas seguintes, eu acho que foi bem interessante. E para quem está no curso, fica disponível, é bom para fazer uma revisão, né? Quem está inscrito também tem o bônus do e-book de justa causa, agora acho que praticamente todo mundo já acessou.
A ideia do e-book é realmente você ter esse acesso rápido, né? De poder consultar rapidamente quando você tem uma dúvida, e amanhã a gente vai trazer esse conteúdo direcionado para as situações do Covid. Ó, a Fábio está dizendo que ela assistiu hoje 100% da Masterclass. Que bom, obrigada, querida. Ela ficou feliz, achou a aula maravilhosa, obrigada pelo conteúdo, é isso. E é isso que anima, né, gente? Porque eu sei qual é o meu propósito. O meu propósito é levar a vocês o máximo possível de conteúdo compartilhado, que conteúdo guardado não serve para nada. Então, eu estudo e eu trago e a gente compartilha e a gente desenvolve. Então, e aí no final a gente fica com várias dúvidas. É uma delícia, gente. Direito é lindo, é isso. A gente fica cheio de dúvida no final. E um dos meus objetivos dentro do meu propósito é fazer com que vocês pensem sempre. Então, vamos lá. Esse assunto de despedida discriminatória, gente, que engraçado, né? Tava no meu radar já há algum tempo e eu fiquei com isso na cabeça. Deixa eu até botar o tempo aqui para controlar. Eu fiquei com isso na cabeça e hoje, por acaso, até um colega que tem uma coluna no Conjuro ainda falou desse assunto também, então parece até que mas já estava marcada a live desse conteúdo. Inclusive ontem também mais gente comentou o assunto, então acho que realmente está na hora da gente voltar a falar sobre isso. Quando um monte de gente comenta, é sinal de que é bom, né? Obrigada, Cris. Não é, ai, gente, olha, sabedoria é a gente perceber as nossas limitações, então nesse sentido eu espero alcançar essa sabedoria, perceber as minhas limitações e trabalhar com aquelas qualidades que eu posso trazer e desenvolver com vocês, né? É isso que é importante. Eu quero que vocês se sintam seguros para fazer o melhor trabalho possível. E o melhor trabalho possível também significa ter dúvidas, mas vocês vão encarar as dúvidas de uma forma diferente. É esse sempre o meu propósito, que vocês percebam que o conteúdo que a gente conversa, ele pode ser trazido para a prática jurídica de vocês, e vocês podem ter mais confiança no desempenho profissional de vocês, sabe? É isso que eu quero. Então, eu tive alguém assim na minha vida também e eu gosto de poder trazer isso. E, de uma certa forma, também vamos falar sobre isso amanhã, porque nós temos, gente, dentro da questão relacionada à Covid, a questão de despedida discriminatória. Então, para quem está inscrito amanhã, isso realmente vai ser algo que nós teremos que conversar. Bom, como eu estou aqui vou dando aqui uma conversa. Se tiverem ideias para março, se for para fazer live de conteúdo, se for para fazer questões de podcast, vocês podem me ajudar. Eu estou pensando aqui o que nós vamos fazer em março antes de desenvolver. Sabe, o que a gente vai fazer em março antes do meu próximo curso? Claro, tem sempre mais um, né, gente? Vocês sabem. Antes do próximo curso, o que a gente pode desenvolver? Talvez mais lives às terças e quintas eu mantenha em março, se vocês acharem interessante. As lives de terças e quintas eu posso manter, porque elas também sempre têm material complementar. E com o tempo, eu acho que eu vou conseguir montar um material para a gente formar uma comunidade, sabe? Essa é uma das minhas ideias para esse ano. Então, vamos lá, acho que a nossa base aqui para a gente começar a conversar, primeiro assim, eu quero que vocês pensem no seguinte: Sérgio, eu tenho esse no meu radar, pode deixar, provas e prática de primeiro grau, tá? Uma coisa que é bastante comum é as pessoas confundirem a despedida discriminatória, ou seja, baseada na discriminação em função de alguma condição pessoal, da aparência física, de uma característica, de uma escolha de algo relacionado à pessoa, tá? Sobre a estabilidade da gestante nos contratos por prazo determinado. Eu vou anotar aqui, porque esse foi um assunto que eu abordei brevemente na Masterclass, tá? Estabilidade gestante, contrato, prazo determinado. Aqui é assim, Ruth, eu vou anotando, vocês estão aí, é assim que funciona, né, gente? Porque a gente vai trocando. Então, às vezes as pessoas falam despedida discriminatória, despedida abusiva, despedida arbitrária, como tudo sendo uma coisa só. E vocês sabem que eu tenho essa coisa da neurose de clareza, que o Pablo Stolz me ensinou, que é mostrar para vocês que as coisas até podem ser semelhantes na sua origem, mas os efeitos são diferentes. Rosana, por favor, me manda uma mensagem ou no WhatsApp ou no Telegram com essa tua ideia de assunto comemorativo pro dia 8. Eu queria uma coisa mais específica e não trabalho da mulher, tá? Mas manda uma coisa específica para mim. Eu preciso fechar melhor esse conteúdo pro dia 8 mesmo. Então, quando a gente pensa em despedida discriminatória, ela é uma despedida abusiva. A pessoa que é despedida de forma discriminatória, ela está sendo vítima de abuso de direito.
Eu não tenho dúvida disso. Então, a despedida discriminatória é um tipo de despedida abusiva. Mas ela tem efeitos muito específicos. Então, algumas despedidas abusivas, tá? Como até eu já trouxe no Instagram esses dias, aquela... não, foi um vídeo no YouTube, do direito à indenidade. Então, que eu achei bem confusa a decisão do TST exatamente por essa questão. Foi despedido porque entrou com uma ação trabalhista. E aí ele foi despedido. Não é exatamente uma discriminação. Eu falei sobre isso lá. Não é bem uma discriminação. É abuso de direito porque é o exercício do direito potestativo exercido de forma irregular. Por uma coisa que o trabalhador fez, que foi exercer o direito de ajuizar uma ação trabalhista contra a empresa. Então, vejam que foi um tipo de despedida abusiva, mas a despedida discriminatória, ela não só gera, exatamente, arbitrária, não necessariamente gera dano moral, até porque o nosso legislador não faz distinção entre despedida arbitrária e despedida sem justa causa. Você está com esse conteúdo fresquinho na cabeça que eu estou vendo. Ainda que seja uma despedida discriminatória, e ela, embora seja abusiva e tenha a previsão do dano moral, porque tem a previsão do dano moral, nem toda despedida abusiva dá direito à reintegração. Entendeu? Porque o abuso de direito dá direito a quê? A uma indenização. É artigo 187 do Código Civil. Vocês têm que ter isso na cabeça. A gente volta e meia fala sobre isso, né? O direito civil dentro do direito do trabalho. Eu conheço muita gente que não gosta disso que eu faço, que é trazer o direito civil para o direito do trabalho e vice-versa. Mas acho que na evolução das coisas e do jeito que estão andando os acontecimentos e as intenções de muita gente em relação ao direito do trabalho, quanto mais a gente puder aproveitar o direito civil para o direito do trabalho com os princípios próprios do direito do trabalho, acho que mais a gente vai avançar. Então, a gente pode ter uma reversão, a gente pode ter uma reintegração do trabalhador despedido de forma discriminatória, mas na despedida abusiva simples, despedida porque ele entrou com ação judicial, isso não dá direito necessariamente a uma reintegração, porque não tem previsão legal. A previsão legal é para despedida discriminatória. Então, vamos lá. E aí, cuidado, gente, porque tem que saber escrever essas coisas. Eu sei a questão das provas, que o Sérgio quer tanto, mas, gente, não é só isso. Você tem que desenvolver a tese lá no começo. Não dá para fazer um recurso de revista alegando violação ao artigo 187 e a Lei 9.029 se você nunca falou sobre isso, se você só usou a súmula. Não dá. Então tem que realmente desenvolver. Isso não significa 25 páginas de petição inicial, obrigado de nada, mas você tem que desenvolver uma tese e enquadrar a sua situação naquela tese que você está desenvolvendo. Então a Lei 9.029, a lei que é de 95, estabelece que é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória ou limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou da sua manutenção. Então o artigo 1º fala da questão da não discriminação na contratação e na manutenção do trabalho. Isso é uma coisa, tá? Então, inclusive, naquela decisão sobre a indenidade, as pessoas estavam trabalhando e entraram com a ação. Então, vejam, houve uma discriminação na manutenção, de fato. Mas vejam que a situação depois do que seria discriminação não se enquadra exatamente, tá? Então, o artigo 1º trata da questão da discriminação na contratação e... Oi, Oscar, ó quem tá aí, meu povo. Povo que vocês conhecem, de Oscar Cross. Vamos lá, vamos caprichando, fazendo ar de mais esperta, mais inteligente. Vamos lá. Efeito de acesso à relação de trabalho ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, que tem previsão inclusive constitucional, reabilitação profissional, idade, entre outros. Então, nós temos uma lista exemplificativa com 9 situações de discriminação exemplificativamente. Então, nós podemos, sim, incluir outras questões aqui. Por exemplo, aqui estou procurando, não tem a questão de religião. Não tem, mas é o entre outros. Então, podemos ter discriminação religiosa. E, inclusive, isso tem tudo a ver com o quê? LGPD na contratação. Para que perguntar na entrevista qual é a religião da pessoa? Isso acabou, gente. Essa pergunta, ela realmente não é pertinente. Ela mexe com dados pessoais sensíveis. E dados pessoais sensíveis, para serem tratados, exigem não só o consentimento, como obediência aos princípios, como o princípio da finalidade. Então,
eu tô anotando aqui, porque a partir de amanhã, se der tempo para eu gravar o podcast amanhã, se não for amanhã vai ser sexta-feira, no podcast, o podcast a partir de agora vai ser uma parte sobre LGPD, dentro de assuntos específicos, não é uma série sobre LGPD, tá? É uma série sobre assuntos de direito do trabalho que tem aplicação da LGPD, que vai ser também um esquenta, um prepara para um curso que eu vou estar com a professora Luciana Coelho, de Direito Civil. Ela vai abordar a parte de Direito Civil, eu vou abordar a parte de Direito do Trabalho. Vai ser um curso online, vocês ficarão sabendo também. Enfim, então nós temos uma lista exemplificativa no artigo 1º. E aí o artigo 4º diz o seguinte: o rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório nos moldes desta lei, ou seja, isso se remete ao artigo 1º, além do direito à reparação pelo dano moral, então, assim, despediu de forma discriminatória, o dano moral é presumido. Oi, Lu, ela até tá aí, a professora Luciana Coelho, O dano moral está presumido, gente. É daquelas situações em que não há necessidade de prova de dano moral, porque o dano moral é presumido pelo ato discriminatório em si que levou à despedida. Quem assistiu a Masterclass lembra que eu falei várias vezes sobre a questão do direito potestativo do empregador de despedir sem justa causa. É um direito potestativo porque é um direito a que o outro só se submete. Tá? Então o outro aceita. Isso não significa um direito ilimitado. O fato de ser potestativo não torna esse direito ilimitado, tá? Ele tem limites. Por exemplo, as estabilidades, mas não apenas as estabilidades. E temos como limitação o abuso de direito. Oi, José Lúcio, boa noite, obrigada. O José Lúcio, colega aposentado, advogado, árbitro, está aí conosco. Não só as estabilidades, mas também essas questões discriminatórias e o abuso de direito. Isso também faz parte de limites ao direito potestativo. Então, nenhum direito é absoluto, a gente sabe disso. Então, mesmo o direito potestativo tem essa situação. Muito bem. Além da reparação pelo dano moral, então, porque o dano moral, portanto, é presumido, só resta quantificar. E aí, cuidado aqui, porque na hora de fazer a quantificação, de fazer os pedidos e tal, eu sei que tem agora os dispositivos da CLT e tudo mais. Eu, particularmente, investiria numa alegação de inconstitucionalidade da limitação da tarifação, mas com um pedido sucessivo dentro da tarifação para não correr o risco da sucumbência. Mas vale a pena dar uma desenvolvida sobre isso, porque... Claro, nós temos ali a previsão, mas é importante, na hora de requerer o arbitramento e codificação do dano moral, o grau de culpa, a forma da discriminação, o tratamento que foi dispensado, isso tudo vai fazer muita diferença na quantificação, como vocês sabem. Além desse dano moral, o empregado pode optar. Lembra quando a gente fala de insalubridade e periculosidade, que o trabalhador pode optar? Aqui também, ele que opta entre a reintegração com ressarcimento integral de todo o período do afastamento mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais, ou a percepção em dobro da remuneração do período de afastamento corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais. Pois é, as duas questões aqui têm, as duas opções têm problemas, né? Claro, a vida é assim, enfim, senão não precisavam da gente, né? Então, veja. A primeira opção, que é a de reintegração, ela cria um problema dentro da nossa ordem jurídica, que hoje, inclusive, se falou sobre isso, ontem acho que o Yuri falou sobre isso, o Miseara, que é a questão de, muito bem, então reintegra. Até quando? Reintegra para sempre? Ele tem a única estabilidade eterna, então, que nós vamos ter, é essa. Então, a partir do momento que reintegra aquele que foi despedido de forma discriminatória, ele tem direito ao emprego eternamente. O nosso direito trabalhista não conhece nenhuma estabilidade eterna mais. Todas as nossas estabilidades são temporárias, provisórias, em razão de situações específicas. Nós tínhamos a estabilidade decenal, tanto que na Masterclass eu falei, no curso eu sempre falo, cuidado quando lê na CLT para os estáveis, porque a CLT está se referindo àquela estabilidade decenal que não existe mais desde a Constituição de 88. Então, porque todo mundo é optante do FGTS. Só que, do jeito que o artigo está,
E claro, gente, ele tem que existir, vejam bem, de forma nenhuma é uma crítica. É uma questão que eu gosto muito de falar com vocês sobre isso, porque eu sou utilitarista mesmo, operacional. Então você vai lá, então tá, então reintegra, eu quero ser reintegrado. Então ele vai ser reintegrado, receber os salários do período que ele ficou afastado e ele fica lá. Até não existe estabilidade eterna. Então o que acontece? Aqui então vai fazer diferença a história da despedida arbitrária. Entenderam? Aí você pega o artigo 165 da CLT, que fala do cipeiro, que foi criado para o cipeiro, mas é anterior à Constituição, que diz que o membro da CIPA não pode ser despedido se não for por motivo técnico, econômico, financeiro, disciplinar. Não era uma garantia super, né? Porque se fosse uma garantia super, seria só o disciplinar. Ele só poderia ser despedido por justa causa. Mas se a empresa comprovar que ele teve um problema de técnica na atividade que não chega a gerar uma penalidade, porque não é algo que vai ser resolvido aplicando penalidade, mas o desempenho técnico, o desempenho não é mais adequado. E como é que você apura isso? Por relatório de desempenho. Então você tem que usar medidas de compliance para criar relatórios de desempenho. Claro que você não vai fazer isso só para o sujeito que foi despedido, que o juiz mandou reintegrar porque entendeu que foi despedido por discriminação, né, gente? Você tem que ter isso como uma política. Então, todo mundo vai ter relatório de desempenho. Se vai fazer só para ele, continua sendo discriminatório, né? Então, tendo um relatório de desempenho, se consegue apurar isso. Outra despedida que não é discriminatória, motivada por questões financeiras. Nós vamos ver aqui umas decisões que eu trouxe que tratam exatamente sobre isso. Então, a empresa está fechando um setor. Ela está eliminando um turno. Ah, mas ele tem a opção de ir para outro turno. Talvez tenha, talvez não. Mas aí você não consegue mais presumir, que é essa questão que a gente vai chegar, a discriminação na despedida, porque afinal de contas a empresa está despedindo mais um monte de gente na mesma condição que aquele trabalhador, que aquela trabalhadora. A reintegração tem uma outra questão aqui também, por isso tem a segunda opção, que é de ambiente de trabalho. Eu já determinei reintegração, porque o trabalhador pediu, e depois veio a ação de rescisão indireta, que é o trabalhador dizendo que está sendo maltratado, que ele é vítima de perseguição, que os colegas não falam com ele, que os chefes disseram que é para não chegar perto dele. E no fim, o objetivo que era que ele se mantivesse no emprego tornou a vida dele um inferno. Tá? Depois eu falo sobre isso. Dispensa de trabalhador doente sem afastamento com laudo médico. Isso dá pra gente falar até quando a gente falar da súmula 443, tá? Esse negócio do CID é um problema, sabe? Porque não vem o CID, né? Não é obrigado a constar o CID. Constar o CID ajuda bastante em algumas situações para a empresa. Não constar o CID às vezes é mal visto, porque, o que será, rádio corredor, não sei o quê. E às vezes consta o CID e aquilo é utilizado contra o trabalhador. Mas é uma situação bem complicada mesmo. Agora, vejam, quando o trabalhador opta por essa reintegração, então pode acontecer dele depois dizer, sou vítima de perseguição. Pode ser verdade, pode não ser. Ele pode já estar tão preocupado, tão estressado e tudo mais, que isso não seja bem assim, tá? Convenção 158, sim, convenção... É que assim, né, gente, se a gente fizer um bom controle de convencionalidade, de antidiscriminação, a gente tem muito mais coisa para usar. Eu vou falar do que a gente tem na legislação nacional, que não é muito, mas é só até porque não é uma aula, né? É um momento aqui para nós, é uma live de conteúdo, então assim, se fosse para falar disso, daria mais um assunto que dá para falar 2 horas tranquilinho, né? Então, essa ideia de reintegração, a gente tem que sempre analisar com cuidado, porque vai ter essa situação que olha, e agora? Depois que ele volta, como é que faz, né? E aí, às vezes, tem que mudar de lugar, tem que mudar o estabelecimento, às vezes tem que até tomar providências para que a questão discriminatória não seja mais tão forte, porque parte da ideia é que mais pessoas sabem da situação que levou à discriminação. E a outra opção é a percepção em dobro da remuneração do período de afastamento. E aí é o seguinte, né, gente? Aí, se o trabalhador prefere isso, é mais negócio para ele esperar para entrar com a ação, né? O máximo possível, entrar com a ação bem próxima à prescrição, né? Porque, bienal, porque aí ele ganha em dobro o período de afastamento. E aí a gente tem que cuidar com enriquecimento sem causa. Então, e não só isso, para a quantificação de dano moral, vai fazer diferença sim quanto tempo ele demorou para entrar com a ação. Porque a gente analisa isso, é normal se analisar se a pessoa estava tão triste, se aquilo fez tão mal e tudo mais, porque o dano moral em si é presumido.
Mas o valor, claro que vai levar em consideração quanto tempo a pessoa levou para entrar. E aí aqui é realmente, assim, faltando 2 meses para prescrever, ou às vezes 5 dias, como às vezes a gente vê, né? Que o pessoal que gosta de viver perigosamente, entra com a ação e aí tem direito ao dobro da remuneração do período de afastamento. Mas enfim, não é abusivo, porque ele tem 2 anos. É só porque é uma situação que cria aquele, né? Opa! E assim, essa percepção em dobro da remuneração do período de afastamento, e aí a gente considera isso quando? Do ajuizamento da ação, é ali, que é o termo final, do trânsito em julgado, porque aí realmente entra com a ação agora, vai transitar em julgado daqui a 3 anos, e aí, né, dá o dobro do afastamento, enfim. Então, o que vai ser exatamente esse afastamento, né? Vai ser do momento que ele foi despedido até o ajuizamento, até a citação, até o trânsito em julgado, até a empresa oferecer o emprego de volta e ele dizer que prefere a remuneração. Para a empresa é mais negócio pagar logo, porque vai passando o tempo, vai ficando maior. Ou pelo menos fazer uma proposta, ou pelo menos fazer uma, eu ia dizer uma coisa, uma poupança para pagar. Agora vê bem, né? Com uma poupança ninguém paga nada, né? E aí, vejam, eu tinha constado aqui várias coisas que eu já falei. Aqui. Então, lembrando, a partir do momento, inclusive, claro, o ideal, compliance de verdade, é evitar chegar no momento da despedida discriminatória. Isso é compliance de verdade, você garantir que... garantir é bom, né? Tentar correr o menor risco possível de uma alegação de despedida discriminatória. Tentar promover o máximo possível um tratamento digno aos trabalhadores, de modo que eles de fato não se sintam discriminados por nenhuma daquelas circunstâncias do artigo 1º, porque eles de fato não sejam assim discriminados, e racismo a gente ainda tem muito em muitos ambientes de trabalho, e aí você trabalha com despedida discriminatória e crime inafiançável, então é uma coisa muito mais séria, porque se for alguma relação de religião, sexualidade, aí podemos até incluir um assédio moral se tiver tido ao longo do contrato. Então tem a despedida discriminatória, pode ter tido assédio moral durante a contratualidade, tá? Mas você tratar com racismo, além do assédio, além da discriminação, nós temos a questão do racismo ser um crime inafiançável. Então ainda tem que envolver o Ministério Público. Lu, na verdade, não é exatamente má fé, porque ninguém diz que a pessoa está de má fé quando ela espera 2 anos para entrar com a ação. E agora, por exemplo, com o julgamento da ADC pelo STF, da correção monetária e dos juros das ações trabalhistas, considerando que é o IPCA até o ajuizamento da ação, é muito mais negócio esperar, porque depois é Selic. Por que vai dizer ser má fé? Tem 2 anos para entrar, o banco leva um tempão para entrar com a ação, para cobrar as dívidas dos pobres consumidores, porque inclusive enquanto isso os juros vão comendo. E todo mundo acha normal, entendeu? Então, assim, não chega a ser má fé. O que eu digo é assim, talvez a questão do enriquecimento sem causa possa pegar, possa ser algo que pegue. Mas eu vou te falar, até hoje isso não aconteceu. A maior parte dos trabalhadores, o que acontece? Pede a reintegração com os salários do período, e na audiência a gente tenta negociar essa situação para que a pessoa realmente fique. Só que é difícil porque a tutela é de reintegração. Depois a decisão definitiva mantém a reintegração e a coisa fica meio sem saber até quando que aquilo vai ser, né? Vai ser até o momento em que a despedida do trabalhador não seja arbitrária, porque dependendo da situação, depende da situação da discriminação, dependendo da situação, a despedida considerada arbitrária já pode ser considerada discriminatória, e aí entra no conceito do artigo 165, e aí entra nessa situação. Não é sempre. Aí é que vem o negócio. Nem sempre a gente vai considerar que essa despedida arbitrária vai ser considerada discriminatória, porque nós temos só uma previsão, né, que é de uma súmula, é bem subjetivo, como só o direito sabe ser, como a gente tem uma previsão na súmula 443, exatamente de uma presunção de que a despedida foi discriminatória. E aí é exatamente nesse sentido que para depois despedir de novo essa pessoa que foi reintegrada, porque a despedida foi discriminatória presumivelmente, esse empregador vai ter que provar que não é despedida arbitrária, porque foi exatamente a despedida discriminatória que... Então, assim, aí embola a discriminatória com a arbitrária, tá? Porque não é que tem que despedir por justa causa.
Não necessariamente. E eu já vi isso acontecer. Daí a empresa depois fica forçando até, vira maior fiscal do trabalhador para fazer uma justa causa. Tá? A Fábio disse que pediu isso, pedia reintegração e sucessivamente. Eu acho que pega melhor, vou te falar, do ponto de vista da lealdade processual. Quando a empregada não quer retornar, não estou falando de garantia de emprego. Eu não vou falar sobre esse assunto hoje. Não é esse assunto, tá? Não se trata de garantia de emprego. Quem é despedido, quem sofre despedida discriminatória, não tem garantia de emprego, gente. Não tem. É isso que tem que ficar muito claro. A empresa pode despedir depois, mesmo sem justa causa, desde que não seja uma despedida arbitrária. Então, mesmo que ela não seja disciplinar, tá? Ela tem que ser fundada em motivo técnico, econômico, financeiro. E talvez disciplinar, nós vamos ver em uma situação bem específica que pode ser disciplinar, sem a pessoa ser despedida por justa causa. Quando é o caso de garantia de emprego, que é oferecido o emprego de volta e a pessoa não quer aceitar, blá, 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 depende inclusive de qual garantia seja, tá? No caso da gestante é uma situação, no caso do acidentado é outra situação, é muito difícil. Agora, a despedida discriminatória por estar grávida é outra situação também. Já é uma coisa bem específica. Então, a discriminação da gestante, que é algo que, inclusive, na pandemia aumentou muito, fez com que... Aí eu acho uma boa ideia, Luiz Fernando, dá para usar a questão da lei, tá? Para pedir a indenização em dobro. Então, a garantia de emprego e o tempo de afastamento em dobro. Então, vai ter... Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. São indenizações ou valores de natureza jurídica diversa. Uma coisa vai ser o dano moral pela despedida discriminatória pela gestação. Outra coisa, a garantia de emprego que ela tem pela despedida de estar gestante. E outra coisa, o direito à indenização, porque ela não vai ter interesse na reintegração. E aqui tem uma vantagem disso que você está falando, Luiz Fernando, que eu acho bem interessante, tá? Nesse caso, ela não precisa explicar. Se a despedida foi discriminatória e ficar comprovado que a despedida foi discriminatória, não tem que justificar a recusa na reintegração. Porque sempre se fala isso, a recusa injustificada da gestante em ser reintegrada pode configurar a renúncia, a estabilidade dela, a garantia de emprego, né? Tem súmula nesse sentido no nosso TRT de Santa Catarina. Então, aí sim. Agora, nesse caso, não é por causa da garantia de emprego e ela tem que explicar que ficou ruim. Se a despedida foi discriminatória, é tão óbvio assim, olha, eu fui despedida porque eu tô grávida. Isso é discriminação. Eu continuo grávida. Não tem nem que explicar que o clima ficou ruim. Eu não quero voltar para um lugar que não quer grávidas. Eu quero a minha indenização. Então, essa reintegração, que aqui alguém está dizendo inviável por incompatibilidade posterior à despedida, às vezes a incompatibilidade já estava ruim, né? Às vezes a gestante já estava aguentando muito mais do que era para aguentar. Só ver a decisão que eu coloquei sexta passada da moça que perdeu o bebê, porque, inclusive, ela teve um sangramento, ela tinha uma gestação de risco, ela teve sangramento durante as atividades e ninguém levou ela para o hospital, ela foi sozinha. E não deu tempo. Então, assim, é pavoroso, sabe? O que a gente vê hoje em dia com as gestantes. Eu sempre falo isso. A gestante, ela não é um problema do empregador começando. Isso não é problema meu. É uma questão demográfica e humana. A mulher grávida é uma questão relacionada a todos nós. Porque ninguém veio de semente. Ninguém veio chocado. Todo mundo veio de uma gestação. Ainda que depois criado por outra pessoa numa adoção maravilhosa. Mas a maternidade, ela é inerente a sermos humanos. Nem mamífero abandona. Então, assim, animais, né? Então, assim, a gente sabe que isso é uma relação muito séria. E tratar como um problema, não é problema meu. Gente, eu acho fim quando fala que não é problema seu. É problema seu, é problema meu, é problema de todo mundo. Para isso a gente paga a contribuição previdenciária, para isso tem o INSS. E sim, faz parte. Depois ela vai ganhar o neném e ela vai voltar a trabalhar. Olha que vida, que maravilhoso, né? Pronto. Essa ideia de que é um problema, né? Não é esse o entendimento, Emanuele. Na verdade, tem uma decisão da quarta turma que eu abordei num vídeo específico no YouTube. Eu abordei um vídeo no YouTube sobre a trabalhadora temporária. Essa realmente é uma tendência já, que a trabalhadora temporária não tem garantia de emprego, a gestante, mas a trabalhadora por prazo determinado foi uma decisão da quarta turma do ministro Alexandre Ramos. Eu jamais diria, eu sei que eu não disse isso no vídeo, jamais diria que
mudou de ideia, que o TST mudou o entendimento. Não, a quarta turma está com esse entendimento. Pode ser que isso indo para a SDI seja uma tendência e, de fato, as outras turmas acabem adotando. Mas hoje, o entendimento que já foi para a SDI, que está sendo adotado, é esse, Emanuele. Esse, Luiz Fernando. Contrato temporário. E eu falei sobre isso na Masterclass, então não é o caso agora. Mas é um entendimento, de fato, que está crescendo para temporário. Para prazo determinado, nós vamos ver. A súmula 244 não está cancelada, não está revogada, a súmula 244 está aí, ela prevê estabilidade. Mas enfim, então, gente, quando a gente fala de despedida discriminatória, então, cria, como o Sérgio falou, uma espécie de estabilidade, mas não é uma estabilidade. O que cria é uma vedação a um tratamento discriminatório. Como esse tratamento discriminatório já foi reconhecido judicialmente, a próxima despedida tem que ser evidentemente não discriminatória. E o jeito disso acontecer é por compliance e artigo 165. Tá? Até no material que eu vou preparar de hoje, vocês querem material, né? Da despedida discriminatória, né? O material que eu vou preparar de hoje de PDF tem até uma parte sobre isso, que a Selma Carlotto fala sobre isso no livro dela de compliance, que é bem legal até. Então, gente, nós temos uma situação que às vezes a empresa chega na audiência e fala para mim, mas então ela nunca vai poder ser despedida? Nesses termos que vocês têm agora, não, ela não pode ser despedida. Quando comprovar que a despedida é fundada em motivo técnico, econômico, financeiro ou disciplinar, ela pode sim ser despedida. E aí tem a questão do ônus da prova. Então vamos lá. No geral, quem acha que foi despedido de forma discriminatória, né? Sim, ele mudou de ideia. Ele tem mudado bastante de ideia, aliás. Mas já faz um certo tempo. Então, veja, normalmente vale a distribuição do ônus da prova normal. Quem alega, né, o seu fato constitutivo do direito tem que provar. Então, em geral, a dinâmica vai ser que o trabalhador, a trabalhadora tem que provar a discriminação. Que eu vou dizer para vocês que, dependendo da situação, a gente tem quilos de prova. Por exemplo, em casos de racismo, eu fico chocada como as pessoas ainda têm assim, a petulância de não se importar de fazer isso publicamente. Então, assim, a prova desse tipo de situação, machismo, homofobia, às vezes a gente vê isso até em e-mail. É um negócio impressionante. Então, assim, a gente pensa assim, nossa, vai ser muito difícil de provar. As pessoas são realmente, como direi, me faltam palavras nesse momento. Vocês sabem que é difícil me faltar palavras, mas as pessoas realmente, elas são, não vou dizer corajosas, porque eu acho infame, né? Mas as pessoas não têm sequer constrangimento da prática do ato discriminatório, muitas vezes. O que acontece é que quem discrimina na contratação, na manutenção e, por vezes, na despedida, porque no período de contratualidade, nós estamos falando de questões, se depois a pessoa for despedida por outro motivo, ela pode entrar com pedido de assédio, de dano moral por assédio moral por conta da discriminação que ela sofreu no curso do contrato, né? Não peça demissão e entre com uma ação pedindo a reversão para rescisão indireta. Não peça, não vai dar. Não ganha, não tem essa, tá? Então, gente, eu acho que eu deixei a minha família trancada do lado de fora, sabia? Talvez eu tenha deixado. Então, eu vou só fazer um negócio aqui para dizer para eles que tem chave. Olha só. Tem chave para vocês. Tem chave, isso, ó. Deixei a chave pra eles, ó. Tá vendo? Que bom, funcionou, tá vendo, gente? Aqui é assim, a vida é real, não tem... a minha equipe, eu tenho uma super equipe, como vocês sabem. Então, muito bem. Então, essa discriminação no curso do contrato pode gerar o dano moral pelo pedido de assédio moral. A discriminação na despedida, então a despedida discriminatória, que também gera o dano moral e as outras, as opções para o trabalhador... Em geral, essa discriminação tem que ser provada pelo trabalhador. Mas temos a súmula 443, que trata de uma discriminação bem específica. A súmula 443 é a que diz que presume como discriminatória as dispensas de trabalhadores portadores de HIV ou outra doença grave que cause estigma ou preconceito. E isso deixa o conceito muito aberto, porque quando é HIV... Então tá, é HIV, despedido o portador de HIV, gente, a presunção é de despedida discriminatória. O que mais tem de decisão é no sentido de que a empresa não conseguiu provar que a despedida não foi discriminatória, porque é isso que acontece, inverte o ônus da prova e a empresa que tem que provar que a despedida não foi discriminatória.
Esse outra doença grave que causa estigma ou preconceito já é uma outra questão, né? Porque aí a gente tem que ver que doença. Então eu já vi assim, cirrose. Ela é relacionada ao consumo excessivo de álcool, o que nem sempre é verdade. Então isso pode acontecer. Alguns tipos de câncer, isso pode acontecer. Mas vejam, eu também já vi decisões de câncer de mama. Eu vi de um câncer de mama de mulher, que é o que a gente espera, que foi considerada discriminatória, e de câncer de mama, que é raríssimo, num trabalhador. Rogério, de um trabalhador, e também foi considerada discriminatória. Por quê? E aí é que realmente, essa é a crítica, então, que está sendo feita agora, na atualidade. A súmula 443. Que é a súmula 443, dizendo que é HIV ou qualquer outra doença grave que causa estigma ou preconceito, deixa o conceito muito aberto para o juiz definir, no caso concreto, se aquela doença suscita estigma ou preconceito. Então, nós não temos uma regra, porque pode ser qualquer doença, né? Que não tem a ver com o trabalho. Tendinopatia não causa preconceito. Falando de preconceito, não estou falando de uma coisa que atrapalha a vida da empresa, que para a empresa é ruim, que para a empresa incomoda. Não, estou falando daquilo que faz as pessoas olharem. Gente, comparem sempre. Se vocês ficarem na dúvida, comparem com HIV. Não é para você comparar com epicondilite do cotovelo. É para você comparar com HIV. Então, assim, essa doença pode fazer com que a pessoa seja tratada de forma diferente para o mal, né? Por causa disso, pelo conhecimento de todo mundo ter isso. Então, assim, a tendinopatia para o ombro, no ombro para uma camareira, é uma coisa que a empresa vai querer se livrar dessa trabalhadora antes que ela entre com uma ação dizendo que tem nexo com a atividade. Ok, mas isso não é discriminação. Entende? A questão discriminatória aqui está relacionada ao fato de que a doença que a pessoa tem pode gerar constrangimento no ambiente de trabalho. E uma coisa muito importante aqui é que, às vezes, quem faz isso é o gestor imediato e os níveis mais elevados da empresa não sabem. E a gente já falou sobre isso. Previsão do Código Civil, o empregador responde pelos atos dos prepostos. Então, o gerente depois do RH dizer que não sabia não faz a menor diferença. Porque se quem sugeriu a despedida daquele trabalhador com HIV é alguém que sabia que a pessoa tinha HIV e o gestor não foi atrás para verificar os motivos dessa despedida, para ver se não era uma despedida técnica ou tudo mais, só disse assim, acho melhor a gente despedir o fulano ou a fulana. Acho melhor. E aí voltamos à questão da gestante. Gravidez não é doença, é bênção. Então, mais abençoadas umas do que outras que passam mais mal, passam mais bem. Mas, enfim, é benção, né? É a natureza agindo de uma forma muito mágica. Então, a gravidez não é doença. Então, não dá para usar a súmula 443 para despedida discriminatória de gestante, porque é como se você estivesse dizendo que a gestação é uma doença. Se for uma gravidez de risco, com uma doença, por exemplo, relacionada à pressão alta, a mulher tiver problema de obesidade, aí você já começa. Alcoolismo, né? É doença agora, e aí não pode despedir por justa causa, aí despede sem justa causa mesmo, porque é doença, não é embriaguez em serviço nem habitual, é doença reconhecida pela OMS. Suscita estigma e preconceito, só que por outro lado, a sua outra opção, que é manter esse trabalhador, também é muito difícil, já falei sobre isso também. Ele devia ir para tratamento, mas a empresa não pode obrigar a se tratar, então é tudo muito confuso, né? A gente não tem respostas prontas para isso. Então, não é que todo mundo que está doente tem garantia de emprego, qualquer doença que tenha. Mas essas doenças estigmatizantes é que trazem a presunção da despedida discriminatória se ela acontecer, portanto, invertendo o ônus da prova, e a empresa que tem que provar que a despedida não foi discriminatória. E é isso que está chateando a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que esse foi o assunto, então, né, que ingressou no STF com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 648. Não vou tecer comentários sobre ser uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque eu achei a medida estranhíssima nesse sentido. Nunca imaginei que pudesse usar uma medida dessa para retirar direitos dos trabalhadores, mas pelo jeito não tem problema, porque ela foi admitida. A prova, então, é no sentido de que alguém tinha conhecimento de ser o autor portador de HIV. É exatamente essa questão. A presunção da discriminação na despedida vem do conhecimento. Então, o que o trabalhador, a trabalhadora tem que provar? Que a empresa tinha conhecimento da doença.
Daí em diante se presume discriminatória e a empresa tem que provar que não foi discriminatória ou tentar fazer uma contraprova de que não tinha conhecimento da doença. E aqui, gente, olha, a gente ainda entra de novo nas questões da LGPD. Porque aqui, se a gente falar de LGPD, a gente vai falar o seguinte, tem o SESMIT, né, o setor médico. Então, quem que tem acesso às condições de saúde do trabalhador ou da trabalhadora? Por exemplo, um trabalhador que tem HIV e que seja hemofílico, e aqui eu estou usando no gênero masculino mesmo, porque são os homens que desenvolvem. Então, um homem HIV hemofílico, o que acontece? Isso tem que estar na ficha dele. Esse é um dado que tem que constar nos documentos médicos dele. Por quê, gente? Porque ele tem problema de coagulação de sangue. Então, se ele se machucar e ele sangrar, isso realmente pode ser uma coisa muito grave. Então, algumas pessoas estratégicas, portanto LGPD, têm que ter acesso a esse dado para tomar as providências corretas se acontecer alguma coisa com ele. Então, o que eu quero dizer com isso é, nem sempre, inclusive, nós podemos ocultar essa realidade. A questão é, quem vai ter acesso à informação e como vai usar essa informação? Essa que é a questão, tá? Então, mas o conhecimento comprovado, sim, 9.029, é outra? Aí só me fala, tá? Isso é outra lei. Eu tô falando da lei 9.029, nesse tempo todo aqui, e agora na súmula 443, tá? Então, a CNI, enfim, entrou. O que importa é o conhecimento da doença, tá, Sérgio? É nesse sentido mesmo. Para questionar decisões da Justiça do Trabalho, eu tô lendo como foi a notícia no STF, tá? No site do STF. Que tem aplicado a diversas doenças o entendimento da súmula 443. Então, a questão aqui da CNI é a abrangência disso. A DPF foi distribuída à ministra Carmen Lúcia e o assunto da semana passada, isso, é 9.029, o assunto da semana passada foi o parecer do Procurador-Geral da República concordando com a CNI, entendendo que, de fato, não pode se inverter o ônus da prova, que quem alega deve se manter o ônus da prova para o trabalhador e não de presunção de despedida discriminatória, devendo ser considerada inconstitucional a súmula 443 para todos os fins. Foi mais ou menos nesse sentido, não para todos os fins, mas devendo essa súmula não ser mais aplicada mesmo, inclusive não só nessa questão de ampliar o seu alcance, mas também na sua própria utilização, tá? Então, na ação, a CNI diz que reconhece a importância das normas que vedam o tratamento discriminatório e a harmonia com preceitos constitucionais, inclusive, né, gente, nós temos o artigo 7º que fala expressamente da vedação a qualquer problema de acesso ao trabalhador, a pessoa portadora de deficiência ao mercado de trabalho. Então, nós temos previsão expressa, né? Segundo o TST, então a dispensa nesses casos é inválida e o empregado tem direito à reintegração e essa aqui é a questão. Então aqui, a CNI fala da Lei 9.029, que proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização para efeitos admissionais, da Lei 12.984 de 2014, que define o crime de discriminação dos portadores da HIV, e que limitam o direito do empregador de encerrar o contrato. Só que eles dizem que isso não pode equivaler, mas realmente, gente, a gente tem falado muito sobre isso, não pode equivaler à garantia de emprego ou à presunção de discriminação na dispensa de todas as pessoas soropositivas. O problema, gente, é que a história mostra que há discriminação. Acho que mudou muito, mas eu que sou de outra geração, sou da geração em que se falava que HIV era doença de homossexual e de prostituta. Então, havia aquele olhar de acusação de moral não ilibada para aquele trabalhador, aquela trabalhadora e para aquela pessoa portadora do HIV. Então, assim como a história recentíssima mostra que outras doenças são estigmatizantes, sim, que as pessoas olham feio. As pessoas têm uma curiosidade mórbida em ver, isso eu me incluo, as pessoas, todos nós, em ver diferentes tipos de doenças, até doenças de pele, vitiligo, chama uma atenção, um negócio pavoroso, assim. Que às vezes a gente não faz por mal, e às vezes a gente não controla. Isso é um problema? Sim, também é, mas acontece que eu não sou chefe de alguém nesse sentido. E se eu percebo como gestora, se eu for gestora de um grupo que tem uma pessoa com uma doença dessas, isso é de conhecimento.
A minha obrigação é fazer um treinamento com as outras pessoas e organizar isso de uma forma que essa pessoa não se sinta discriminada. E quando ela for despedida, se ela for, no momento que chegar a hora dela ser despedida, isso realmente não tenha nenhuma relação com a doença dela. Tá? Que isso possa ficar claro. A minha questão aqui é, qual é o problema da empresa ter que provar que não foi discriminatória? Qual é a dificuldade? Faz relatório de desempenho, mostra que está fechando setor. É a mesma coisa da gestante. O que acontece com a gestante? A pessoa vem, né? A pessoa vem e diz assim, olha, a pessoa é despedida, né? A mulher é despedida. Ela volta na empresa e diz assim, olha, eu tô grávida. O que a empresa faz? A empresa que não despediu porque ela estava grávida diz assim, não, então eu vou te reintegrar, vou anular aquela despedida, você continua aqui. É assim que funciona. Então, se você tem motivos para despedir aquele trabalhador que não tem nada a ver com a doença dele, mas enfim, isso realmente, eu acho que a súmula ela parte dessa ideia, da aptidão da prova. Não estou falando de uma questão opinativa da minha cachola, é uma questão de aptidão da prova. Então, a aptidão da prova, nesse caso da doença, ficaria para a empresa, devendo o trabalhador provar que a empresa tinha conhecimento. Isso é uma coisa bem importante, é ônus da prova do trabalhador de qualquer forma. Então, segundo a CNI aqui, estão entendendo essa súmula 443 para câncer, esquizofrenia, hepatite C, tuberculose e transtorno bipolar, por exemplo. E que eles entendem que isso compromete o poder de gestão e exercício da atividade econômica pelas empresas. Sim, exatamente, acho que seu trabalho também, provavelmente. E viola os princípios da legalidade, segurança jurídica e da livre iniciativa. Então, a Confederação pediu a liminar não aconteceu. Tem até que dar uma olhadinha como é que ficou isso, porque ela ia olhar, a ministra Carmen Lúcia, depois do parecer da PGR, que foi no sentido de dar provimento, né, de julgar procedente a DPF, tá? Aqui, gente, então, é a questão de ônus da prova. Tem ações que a empresa comprova essa diferença aqui, que não houve a discriminação, e ela, por exemplo, faz isso mostrando um relatório de desempenho e dizendo o seguinte, olha, ele está conosco há muitos anos e ultimamente o serviço tem deixado a desejar, ele se recusa a aprender os procedimentos novos, ele não está evoluindo, nós temos anotado, estamos conversando com ele, não é matéria para penalidade, mas agora vai começar a receber algumas punições porque ele está ficando mais displicente, porque ele não cumpre as regras novas, não quer obedecer o novo chefe, porque ele tem mais tempo de casa que o novo chefe, e aí ele agora está doente com câncer, e aí, enfim, embola tudo. E aí ele quer fazer as coisas do jeito dele, isso também acontece. E aí a empresa começa a dar umas advertências e chega a dar suspensão, e aí despede sem justa causa, por reunião de diretoria, para que a pessoa não tenha prejuízo, e não seja despedida por justa causa, que é um prejuízo muito maior. Se isso tudo está documentado, teve muito mais empatia do que discriminação. Só que, veja, vamos ter empatia com o trabalhador, que é pensar, que é olhar e dizer assim, não é possível, depois de todo esse tempo de empresa, eles estão mandando embora, só pode ser porque eu estou doente. Tem que ser isso. Tem que ser. É difícil a gente ter a autorresponsabilidade de dizer assim, que eu tô de saco cheio, na verdade. Eu bem queria que me mandasse embora, porque eu não aguento mais isso, eu tô cansado, isso me ocupa, é legal, mas eu também tenho dias ruins, eu também não estou bem. Mas é muito difícil isso, né, gente? A gente ter essa... E essa transparência que ela tá falando. Então, essa possibilidade de conversar sobre isso com os gestores e disso avançar. E não, mas como é que eu vou ter garantia de que não vai ter? Não tem garantia de que ele não vai entrar com a ação dizendo que a despedida é discriminatória. Mas sempre pode fazer acordo extrajudicial, isso pode gerar outro tipo de relação, pode ser feito todo um pagamento, considerar que ele fazer essa declaração num acordo extrajudicial, numa declaração de cartório, óbvio que não vale, mas nessa extrajudicial. Então, assim, acho que a gente é difícil porque trabalha conosco, com pessoas, né? As pessoas têm sentimentos, às vezes é um sentimento de que tem alguma coisa errada, de que estão me olhando estranho, que pode ser... corresponder à verdade, pode corresponder à verdade só para 2 ou 3 idiotas que estão lá olhando mesmo, e aí reclamar na gestão e a gestão tomar uma providência. Então, eu estou falando aqui do seguinte, vamos tentar fazer com que isso não aconteça.
porque é uma ação sofrida, é uma ação difícil, são instruções difíceis, essa decisão é difícil, depois isso sobe, isso fica sendo discutido, então aquilo que era para ser uma coisa discreta, que a pessoa tem HIV e não queria publicar no jornal, de repente todo mundo sabe, processo com segredo de justiça é o que mais gente sabe, então assim, é realmente uma situação que envolve muitos fatores humanos, além de jurídicos, né? Enfim, então vejam, como sempre, né? Não tem respostas. Tem perguntas, como sempre. Vocês sabem, não é? Eu tenho aqui as alternativas, as opções. A questão da gestante, volto a falar sobre isso até porque depois da pandemia isso aumentou muito e agora com a nota do MPT recomendando que as gestantes façam teletrabalho. A questão da insalubridade para as gestantes, que é uma coisa que faz assim, meu Deus, então eu vou mandar embora. Mandar embora, depois eu vou ver, porque isso é discriminatório. Isso é discriminatório. Então, assim, a atividade é insalubre, ela tá gestante, manda ela embora, pra mim dá pra presumir que é discriminatório. Entendeu? Mesma coisa a questão do teletrabalho. Se é possível fazer o teletrabalho e se recusar a fazer teletrabalho, dá rescisão indireta. Porque tem uma recomendação. Isso faz muito sentido, não é uma recomendação idiota, é para prevenir responsabilidade. Acho que a empresa devia perceber isso. Porque se acontecer alguma coisa, como aconteceu com a moça na lanchonete da rede de fast food, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade pode ser da empresa se ela perder o bebê. Se o bebê nascer com problemas de formação, porque ela ficou trabalhando com produto químico, e tem gestante que tem medo de dizer que está grávida porque não pode perder aquele emprego, e até hoje elas acham que talvez elas possam ser despedidas, porque algumas inclusive são, e aí tem que entrar com ação. E aí ela entra com ação. E aí a atividade é insalubre. E aí a gente fala, então você oferece uma atividade não insalubre. Mas aqui a limpeza não tem atividade não insalubre. Então paga pra ela ficar em casa. Ai, que absurdo. Pois é. Eu tô te dando a opção de colocar produtos que não sejam químicos fortes, produtos que ela possa manusear, que não tenham insalubridade, que ela possa fazer outra coisa. Então, realmente é complicado. Então, as gestantes, na verdade, as mulheres passam por isso desde sempre. A mulher ser despedida por isso já aconteceu muito. A prova disso é muito mais difícil. E não tem presunção de discriminação quando é mulher. Não tem. Não há. Porque o normal não é que seja discriminatória a despedida, tá? Então, tem gente que ouve desaforo. Por que você foi engravidar? Pensa, o dono de uma empresa que chega pra moça e fala, por que você foi engravidar? Acho sensacional, assim, por que você usa chapéu? Por que a sua cueca é branca? Assim, hello, né, gente? Então, assim, essas escolhas, inclusive essas relações, elas estão realmente muito complicadas, né? Então, vejam, a ideia, quando eu quis trazer esse assunto, não era para a gente focar na súmula 443, nós temos essa questão da súmula 443, então, que agora está sendo objeto de ADPF, e hoje eu li o artigo de um colega que concorda que a súmula 443 não deve mais valer, que ela traz uma previsão que não é adequada, né, segundo ele, para a questão do ônus da prova, que realmente devia ser do trabalhador e da trabalhadora. Isso, e aí eu devo dizer, isso dito pelo homem branco de classe média, com um nível superior e num cargo bom. Eu já tenho um lugar de fala diferente, de mulher, né, no mesmo cargo, passando um concurso público é a coisa mais linda do mundo, mais democrático. Agora, imagina a mulher negra, da periferia, gestante, que custou para conseguir aquele trabalho e que todo dia tem que matar um leão ou dois para provar que ela merece estar naquela função valorosa. Então, pensem nisso, né? Cuidado com o nosso lugar de fala, dizer assim, mas é um absurdo ter que passar isso para a empresa provar. Depende de que empresa, depende de que discriminação, depende de que doença, depende de que mulher. Doenças sexualmente transmissíveis causam, sim, estigmatização, se são de conhecimento. E aí a LGPD vem, gente, para responsabilizar quem tornou essa informação pública dentro da empresa e não deixou na área médica. Às vezes fica aberto um arquivo e alguém vai limpar e tá lá escrito. E isso é responsabilidade de quem? De quem deixou o arquivo aberto. Então, mas a outra que espalhou. Essa informação não poderia ter chegado nessa outra pessoa. Na hora que a outra pessoa olha, aí, claro, é uma questão de caráter. É uma questão de caráter. Caráter é assim, né? Então, assim, a pessoa não tem, ela olha e espalha para todo mundo em vez de ficar bem quieta e fechar aquele negócio antes que mais alguém veja. Mas a responsabilidade é de quem deixou aquela informação disponível para alguém com falta de caráter se aproveitar dela e tratar a pessoa diferente. E chegar na chefia e dizer assim, vai deixar uma pessoa que tem isso aqui, que tem esse tipo de doença trabalhar aqui, e essa pressão ainda existe em lugares menores, em empresas menores, até em empresas familiares. E aí eu digo, para terminar aqui, que uma empresa familiar que sofreu uma ação dessa,
de dano moral por despedida discriminatória, com dificuldade de fazer a prova de que a despedida não foi discriminatória, porque provavelmente foi mesmo, essa empresa, com o dano moral que ela vai ter que pagar e a reintegração ou a indenização, ela pode fechar por uma escolha que foi feita pelo gestor. Empresas grandes têm outras situações. A empresa grande, dificilmente uma informação dessa escapa, dificilmente o gestor, isso não é assunto. Na empresa grande a pessoa está lá, no meio de todo mundo. Quem passa no setor médico está apto para o trabalho, está apto para o trabalho, está apto com restrição, está apto com restrição. Na empresa pequena, é isso mesmo, Fábio, na empresa pequena, que traz o atestado e fica, o que é? Mas o que é? Aí pega aquele CID e vai no Google. Cara, aí... é gonorreia. Já era, você não trabalha mais aqui, porque eu não vou... E, gente, isso acontece, despede achando que está fazendo algo que é necessário. Porque é só o que faltava, julgamento moral sobre a conduta da pessoa que ela está supondo, né? E é engraçado porque quando isso acontece com mulher, ninguém supõe que ela pegou do marido, que pegou de uma outra mulher, ou de outro homem, e sim que ela pegou em algum lugar. E isso se torna relevante para a manutenção do posto de trabalho. É isso que eu acho que é muito preocupante. Então, quais são os nossos valores para fins de manutenção do emprego, para fins de respeito ao trabalhador e à trabalhadora? Ela faz um ótimo trabalho, ela não chega atrasada. É a única vez que ela traz esse atestado e tem essa droga desse CID e tem a ver com uma conduta que eu não aprovo como gestora dela, então ela vai ser despedida. Isso é discriminação. Se isso não interfere no trabalho. Se interferir no trabalho, vamos ter que pensar isso de uma outra forma, consultando o jurídico, inclusive. Para quem é do jurídico, para quem é advogado de empresa pequena, passa trabalho, porque a empresa já chega e diz, ela entrou em pensação. Aí pergunta, mas você despediu ela porque ela estava grávida? Claro, eu perguntei se ela queria engravidar, ela disse que não me parece grávida, então que vai embora. Sucesso. É um sucesso. Então, gente, eu tenho umas decisões aqui, porque o nosso tempo já acabou. Eu acho que eu consigo mais um pouquinho aqui, de despedida discriminatória do nosso tribunal. Era só para ter uma ideia, tá? Peguei uma aqui do Amarildo, que fala que o importante aqui é o conhecimento, pressupõe que o empregador tenha ciência inequívoca. Então, se o trabalhador não prova o conhecimento por parte do empregador, não dá para presumir a discriminação. E aí, em compensação, tem o outro lado aqui, que é exatamente o oposto. Então, que se tem certeza de que tinha conhecimento do HIV, tem que então a empresa provar que a despedida foi por outra condição. Tem uma decisão aqui de despedida arbitrária, conduta antissindical, que foi considerada como despedida discriminatória pela desembargadora Mirna, para participação em movimento de greve, tá? E aqui o negócio é difícil levar para o TST, porque se ficar nessa discussão de se a empresa sabia ou não sabia, gente, da doença, isso não sobe. Não sobe. A Marildo é um lindo, né? Também adoro. E o Narbal também, né? Meu Deus, Narbal é o meu herói no tribunal. Sensacional. Então, essa ideia de que, daí eu vou discutir, vou brigar até o final da vida. Mais ou menos, porque se a discussão ficar sobre provar que o empregador sabia ou não sabia, como é matéria de prova, tem que revolver fatos e provas, isso não sobe. Oi, Nécia, isso não sobe, gente. Isso fica no TRT, tá? Sim, Marcelo D'Ambroso, ele desenvolve muito bem essa questão da dignidade, né? Então, vejam, só que esse conhecimento tem que ficar claro. Então, assim, para subir para o TST, a questão tem que ser divergência jurisprudencial, violação da Lei 9.029. É bem difícil, tá? Se vocês quiserem, Fábio, eu tô planejando, assim, eu tô com esse material aqui. Querem material? Materialzinho é bom, né, gente? Materialzinho é delícia. Lá no canal do Telegram, tá? E aqui tem mais uma. Tem uma que foi considerada do câncer de pele. Por quê? Porque essa é uma coisa bem interessante, a imediatidade, tá? Então, assim, a pessoa, assim que a empresa teve conhecimento do câncer de pele, a pessoa foi despedida. E isso tem várias decisões nesse sentido. Voltou do auxílio-doença acidentário, ou voltou do auxílio-doença comum, 2 dias depois é despedido. Pode considerar como despedida discriminatória. A pessoa volta com restrições, tem que mudar a atividade, mas não é 91, é 31. Pode ser considerada discriminatória justamente por esse poucos dias do retorno do benefício previdenciário. Então, isso também tem que ser levado em consideração, tá? Então, gente, basicamente é sobre isso. Vou até parar aqui de gravar aqui, porque eu estava transmitindo no YouTube, deve ter ficado meio torto, porque eu olho pra cá, e fica meio estranho, tem a churrasqueira no fundo aqui que eu tô tentando disfarçar, mas acho que deu certo.
A Tatiana está dizendo aqui, então, que reverteu uma... Oi, Tatiana, que reverteu uma no TST, trabalhadora despedida com câncer. Mas aí que tá, porque não precisou comprovar que a empresa sabia. Isso já era um conhecimento, isso é muito importante. Então, a pessoa que já teve vários afastamentos, por exemplo, por causa da doença, é claro que a empresa tem conhecimento. Aí também se presume que a empresa tenha conhecimento. Isso também já muda um pouco a situação, percebe? Então, porque se não tiver essa prova, não tem como. Aí você usando a súmula 443, com divergência jurisprudencial, você sobe, porque aí você tem a transcendência. Você tem a transcendência política e tem a transcendência jurídica, né? Então, mas eu não sou do recurso de revista, né, gente? Isso aí é com o Fabiano Coelho, façam o curso, tá? Então, eu tava nos dois, Cris. Nossa, eu tô me sentindo muito torta nos dois, mas eu quis tentar aqui para não precisar transmitir depois, passar pro YouTube e ficar com a tela maior no YouTube. Então, gente, muito obrigada. Eu vou parar de gravar aqui agora para agradecer vocês. Muito obrigada pela companhia de novo. Amanhã, para quem está no curso, não vejo a hora da gente ter a nossa super aula. O material ficou bem lindo e acho que vai ser muito enriquecedor e acho que a gente vai sair com muitas dúvidas, mas com muitas opções, com muitas escolhas, e isso é que é bastante importante. Eu agradeço por vocês terem estado comigo nessas lives, embora no ao vivo não tenha uma multidão, é muito legal porque no dia seguinte já tem 200 pessoas, é muito massa. Então, vai ficar um tempo aqui, depois vai ficar só no YouTube. Tudo que tem a ver com rescisão, com extinção do contrato de trabalho, vai ficar um tempo aqui, depois um tempo só no YouTube, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite pra vocês. Até amanhã pra quem está comigo. Beijo até quinta pra quem estará comigo também na de audiência, tá? Beijão. Boa noite.